Uma das importâncias da gente coletar diversos indivíduos, diversas populações, é que a gente pode ver muito claramente variações que são importantes para a sistemática do grupo, porque a gente sabe se esse grupo varia ou não, né? Qual é a delimitação dessa espécie. Então, por exemplo, essa Eliânfora nebline, que é uma Sarraceniaceae, uma planta carnívora, ela é muito procurada pelos cultivadores, né, de plantas carnívoras. Tem uma espécie muito próxima no Monte Roraima. Essa aqui são as populações que ocorrem lá na base do pico, mais ou menos 2.000 metros de altura. São grandes populações, as plantas são grandes dessa altura, mais ou menos 40 centímetros. E quando a gente chega no topo do pico da neblina, as populações de Eliânfora são plantas muito pequenas, né? Porque as condições lá não são muito ideais para elas e elas diminuem o tamanho. Se a gente vê só essa planta ou só essa, a gente talvez pense que isso sejam espécies diferentes, mas a gente está vendo uma variação altitudinal ali do tamanho das plantas, né? Então isso é muito importante, que a gente colecione essas variações também no herbário. Aqui uma outra planta, também endêmica do Pico da Neblina, um Phyllanthus nebline. Esses filantos aqui, eles são parentes do popular quebra-pedra, aquele que é usado para quebrar pedras dos rins, né? É um Phyllanthus também. E esse é uma espécie, é um arbusto muito mais alto do que o nosso quebra-pedra, chega a 1,5 m, mas também uma planta endêmica lá do Pico da Neblina, Phyllanthus nebline. E o material pronto para ser levado para a coleção, ele fica nessas cartolinas aqui montadas, né? E esse material vai estar preservado para sempre e fica aí disponível para os pesquisadores que queiram estudar esse material. Tem aqui um carimbo de duplicata, que é onde a gente vai marcar os herbários para os quais a gente enviou duplicata desse material, porque nem todos os materiais que estão aqui são estudados por pessoas daqui. Frequentemente são estudados por pessoas de outras instituições. Às vezes a ESICATA deixa a desejar. De alguns grupos é bom que você, por exemplo, recolha material fixado em álcool, assim como os animais. Animais, isso é mais comum, né? Então você pode fixar em álcool, você pode trazer madeira também para a coleção, para a xiloteca, também lá tem muitos caracteres que a gente estuda, né? É isso aí. Essa aqui é uma família que costuma requerer um material em álcool, porque as flores são muito frágeis e, às vezes, no processo de herborização, elas se perdem, elas ficam quebradiças e tal. E depois fica difícil também você reidratar o material para estudar. Nesse indivíduo aqui já tem frutos e talvez tenha sementes dentro. Semente também é uma boa fonte de informação na biologia. Então, tudo isso a gente utiliza. Tem herbários, os mais antigos que a gente conhece, não são bem herbários, mas assim, plantas herborizadas de 500 anos, né? Então, elas pretendem que isso fique eternamente assim. Numa primeira olhada assim, talvez a gente tenha algumas espécies novas. É o caso dessa Ericácea aqui, Samisia, que é uma planta fenomenal. A família Ericácea são principalmente arbustos e plantas menores, às vezes, muito comuns na Restinga, nas montanhas do Brasil também. Agora, um indivíduo como esse, de 5 metros de altura, com umas folhas hipercarnosas, muito excepcional. Então a gente costuma coletar mais de uma parte, porque assim você pode amostrar a variação toda que ocorre com essa planta. Por exemplo, aqui as folhas são muito menores do que aquela. Então são folhas do ápice da planta que costumam ser menores mesmo. E tem uma outra ainda, parente do quebra-pedra também, um outro Phyllanthus, diferente daquele lá. Essa era uma planta muito bonita quando viva. As folhas velhas são de um verde muito escuro, quase negro. E as folhas jovens aqui em cima são de um verde brilhante, verde claro. Então você via aquele contraste dentro da mata. Ela ocorre na mata nebular do pico, que é uma mata muito escura, cheia de musgos e pouca luz.
e verde muito escuro, então esse contraste aparecia bastante dentro da mata. É uma planta muito bonita. Talvez seja nova, talvez não, porque tem vários filantos descritos para a área, alguns muito parecidos com esses. Então a gente precisa ver detalhes de flor, do fruto.